meus caros alunos, sou eu, professor Almir Garcia Fernandes, novamente aqui com os nossos vídeos de estudo do direito empresarial, né? Agora com a nossa segunda aula sobre as disposições comuns, tanto da falência quanto da recuperação judicial. Bom, dando prosseguimento aos estudos, né, nós já tínhamos visto que, uma vez iniciado o processo de recuperação judicial e dado o processamento do feito e decretada a falência, começa um período semelhante entre os dois processos, que são as disposições comuns, né? Nós já vimos que alguns créditos não são exigidos durante esse período, né, são os créditos a título gratuito e as obrigações que fizeram despesa, né, os credores, para participar do processo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a suspensão das ações e das execuções que acontecem nesse período. Bom, como eu já havia falado, né, com a decretação da falência ou processada recuperação judicial, o curso de prescrição e de outras ações em face do devedor e do sócio solidário é suspenso, né? O que acontece isso? Então nós vamos ter um período, né, de mais ou menos 180 dias, né, de 180 dias, né, em que as prescrições, né, que corriam contra o devedor, né, as ações judiciais que estavam em curso, cobrando valores, cobrando dívidas, elas vão ser suspensas. Por que isso? Para evitar o benefício de um credor em detrimento de outros. Tá? Então não é basicamente um período para que a empresa se reorganize. Na verdade, é um período para a organização dos credores, para evitar que algum credor possa se beneficiar de uma forma demasiada com relação a outros credores, para a gente tratar todos os credores em pé de igualdade. Tá? Inclui-se nessa suspensão as ações de credores particulares, também de sócios solidariamente responsáveis, né, a créditos sujeitos à falência e recuperação. Né? Então, credores particulares também de sócios solidários vão ser incluídos nessa suspensão. Mas lembrem-se, hein? Esses sócios são aqueles de responsabilidade ilimitada. Tá? Não são todos os sócios das sociedades empresárias. E não estão sujeitas a esta suspensão de ações, né, e de prescrição as dívidas ilíquidas, né, ou seja, aquelas que ainda não têm valor determinado, né, em processos judiciais, as dívidas tributárias e as ações trabalhistas que ainda estejam em fase de conhecimento, né? Porque a ação trabalhista tem duas fases, a fase de conhecimento e a fase de execução. Né? Durante a fase de conhecimento ela não é suspensa e sim ela se suspende durante o prazo da execução. Por quanto tempo essa suspensão? Como eu falei para vocês, na recuperação judicial as suspensões perduram o prazo de 180 dias, né, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial e que pode ser prorrogável por igual período, tá? Pelo menos uma única vez. Tá? E isso só vai acontecer em caráter excepcional, né, desde que o devedor não tenha concorrido para que esse prazo seja alongado, né? Porque o que acontece muitas vezes é que o devedor fica satisfeito com essa suspensão de 180 dias. Né? Ele ganha um fôlego a mais para trabalhar sem, né, as cobranças anteriores. Tá? Então, para que seja prorrogado os prazos de 180 dias, nós vamos ter que ter uma situação excepcional, né? Como aconteceu, por exemplo, no caso da recuperação da Oi, né, que a quantidade de credores era muito grande e foi necessário prorrogar esse prazo de 180 dias, mesmo que naquela época ainda não estava previsto, né, essa suspensão na Lei 11.101. Tá? Bom, mas tá, né? E essas ações que não são suspensas, né? Principalmente aquelas de créditos ilíquidos, né? Que não sabe-se ainda, as ações trabalhistas, que não sabe exatamente o valor, né, que vai ser cobrado nos processos tanto de falência quanto de recuperação. Nesses casos, é possível fazer um pedido de reserva de valores no processo de falência e recuperação judicial. Mas atenção, muito cuidado. Esse pedido de reserva de valores, ele tem que ser de um juízo para outro juízo. Tá? Então, é o juiz competente para as ações ou obrigações ali, ainda ilíquidas, ou civis ou trabalhistas, né, que vai pedir, que pode requerer, né, que seja realizada a reserva de valores da importância que ele estimar devida tanto nos processos de recuperação judicial ou da falência. Então, é pedido de um juízo para outro juízo. Tá? E uma vez reconhecido a liquidez do crédito, né, aí sim, né, ele vai ser incluído na classe própria e ele vai ser pago de acordo com o valor que foi definido, né, esperando-se que aquele pedido de reserva foi suficiente para o pagamento. Tá? E se nós tivermos novas ações judiciais? Tá? Durante a falência e recuperação judicial,
é possível que a gente tenha novas ações judiciais propostas contra o devedor. Nesses casos, todas essas ações têm que ser comunicadas ao juízo concursal, né, pelo juiz competente, ou então pelo próprio devedor, logo depois da sua citação. Né? Por quê? Na recuperação judicial, é o devedor que vai assumir a sua própria defesa, mas na falência, não. Na falência, quem assume a responsabilidade, a representação da massa falida é o administrador judicial. E aí nós podemos ter um problema, né, de representação, né, no caso de ações que forem propostas depois da falência, porque aí o devedor, os seus sócios não respondem mais. Quem vai responder agora é o administrador judicial, é a massa falida. Né? E ainda o legislador preocupado, né, com algumas medidas restritivas patrimoniais que possam acontecer em outros processos, ele determinou que durante a suspensão não podem ser realizadas quaisquer formas de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão, e constrição judicial ou mesmo extrajudicial, tá? Sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitam-se à recuperação judicial ou à falência. Tá? E não se permite também, nesse período, divisão de lucros e dividendos entre os sócios. Para quê? Para preservar o patrimônio da empresa, para que isso seja, de fato, destinado aos credores, possam ter os seus créditos satisfeitos. E nesse período também é realizado um trabalho do administrador judicial chamado verificação e habilitação de créditos. Tá? Nesse período, os créditos devem se submeter a um procedimento prévio, de admissão e definição de posições dentro da sua classificação. Essa admissão e essa classificação vai ser a mesma, tanto no processo de falência quanto de recuperação judicial, que vai gerar um documento chamado Quadro Geral de Credores, que é o documento final gerado depois da verificação e da habilitação de créditos. Mas todos os créditos precisam se habilitar? É importante, cuidado. Tá? O devedor, quando começa o processo, ele apresenta uma relação de credores. Tá? Então, se o crédito do credor está naquela relação do devedor, não é necessário que ele se habilite. Tá? As habilitações vão ser feitas pelos próprios credores, e dependem de uma declaração de origem da dívida, de origem, inclusive mesmo de origem tributária, mas apenas se não estiverem indicadas pelo próprio devedor, que aí o credor vai ser obrigado a habilitar o seu crédito, logo depois da publicação da habilitação. Tá? Então os credores vão ter um prazo de 15 dias, depois do processamento da recuperação judicial ou da decretação da falência, para habilitar o seu crédito. Que credores fazem essa habilitação? Novamente, apenas aqueles que não estão indicados na relação de credores do próprio devedor. Tudo bem? Bom, essa habilitação, essa verificação de créditos é um processo de extrema importância, para tentar impedir quaisquer fraudes no processo de falência e recuperação. Esses títulos que são apresentados, eles vão ser verificados porque eles não vão ser revestidos de total abstratividade. Tá? Então, se tem uma nota promissória, é necessário verificar nos registros do empresário também se essa nota promissória está de acordo, com a escrituração dos negócios do empresário. E a declaração de crédito tem sempre que conter a menção da origem do crédito e a operação da qual ele está relacionado. Isso está no artigo 9º, inciso 2 da Lei de Recuperação de Empresas. E a verificação dos créditos vai competir essas etapas que eu falei para vocês. Primeiro, a publicação da relação de credores, depois impugnações e, por fim, a consolidação do quadro geral. Então, é publicado um edital para que os credores habilitem os seus créditos, nesse primeiro período de processamento da recuperação ou decretação da falência. Depois, o administrador judicial ele vai publicar uma relação de credores do próprio administrador, e aí é possível impugnar essa relação de credores e fazer novo pedido de inclusão de crédito agora, como habilitação. E aí, por fim, depois consolida-se o quadro geral de credores. Mas depois de tudo isso, a gente começa a pensar assim, mas e os créditos da Fazenda Pública? A Fazenda Pública segue essas mesmas regrinhas? A resposta é não, ela tem que tomar cuidado. A Fazenda Pública tem uma regra própria. Após a publicação do edital de recuperação ou da decretação da falência,
o juiz vai instaurar de ofício, né, uma classificação de créditos da fazenda. Tá? Esse incidente de classificação de créditos da fazenda vai determinar a intimação eletrônica das fazendas públicas, né? E aí as fazendas vão ter 30 dias para apresentar ao administrador judicial a relação completa dos créditos que foram inscritos na dívida ativa. Tá? E créditos que eventualmente não estavam inscritos ainda podem ser habilitados em momento posterior. Tá? Mas isso aí nós vamos ver depois, né, na próxima aula. Por enquanto a gente encerra a aula 2 aqui. Tá? Um grande abraço a todos vocês.